Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, vamos falar aqui de um vídeo. O César Campos e o Miguel Zé Luís mandaram-me isto. O Miguel Zé Luís mandou-me por vídeo. Eu gosto é que os senhores falem comigo e mandarem-me coisas para eu falar. Pronto, interessa-me. Eu ouvi. Agora deixa-me dizer. É uma interação do professor Marcelo com as pessoas que eu me cruzo aqui nas redes sociais. É um professor catedrático, ou um professor doutor, com uma pessoa das redes sociais. Neste caso, in vivo, prima facie. Vejam bem esta parvoíce. Eu ouvi. Não agarre no pescoço, Tem que me ouvir. Sr. Presidente. Não me ouve porquê? Não, Porquê é que não me ouve? fala para os jornalistas, Mas não porquê fala que não para me mim. ouve? Eu Mas não ouvi, quero ouvir é? a explicação. Não, porque eu já conheço as explicações do Presidente que nós temos. Não conhece? Outra vez. Agora deixa-me dizer. Eu ouvi. Não agarre no Tem que pescoço, me ouvir. Sr. Presidente. Não me ouve porquê? Não, Porquê é que não me ouve? fala para os jornalistas, Mas não porquê é que fala não me para mim. ouve? Eu Mas não ouvi, quero é? ouvir a explicação. Não, porque eu já conheço as explicações do Presidente que nós temos. Não conhece? Vergonhoso. Esta. Ainda não posso dizer as coisas. Não posso dizer o que eu ia a pensar. O que eu estou a pensar. Não posso dizer. Só tem que ser politicamente correto. Se calhar vou dizer. Estou aqui com um dilema existencial, se digo ou se não digo. Pronto, não vou dizer. Estou bem disposto a olhar aqui para o meu brinquedo. Como o engenheiro Afonso diz. O engenheiro Afonso. Eu vi o e-mail, engenheiro Afonso. Obrigado. Eu tenho aqui um brinquedo novo, que é o Código Penal do professor Bento Albuquerque. Vi o e-mail do engenheiro Afonso, do Nuno Correia, do assessor engenheiro Avelino, do Manuel dos Santos. E o pessoal todo. Enfim, eu não vou dizer o que penso desta rapariga. Em plena televisão, esta rapariga vira as costas ao Sr. Presidente da República. O homem está a querer. O professor Marcelo tem muitos defeitos, mas é uma cabeça e é um senhor. Não estamos a falar aqui de um doente psiquiátrico nem um psicopático. Já não se pode dizer o mesmo da rapariga. A rapariga vira as costas ao homem. Isto por causa da Palestina, de Gaza e tudo o resto. Não é? Se nós não concordamos com este pessoal, pronto, somos umas bestas. Somos cuspidos na cara, praticamente. A mulher não cuspiu na cara do homem por um triz. O homem estava, porque ele é efetivo, não é? Ele toca nas pessoas e tal, é o selfie, a gente sabe. O Presidente da República, a primeira figura da nação, no protocolo de Estado, é a primeira figura do Estado. O Presidente da República queria explicar-se para uma cidadã anónima. Voltamos sempre ao mesmo. Explicações, esclarecimentos. Estas pessoas não querem ouvir nada. Estas pessoas só querem cuspir-vos na cara e destruir-vos. É o povo nas redes sociais, que agora se vê na televisão, por acaso. Não sei se estão a ver. A democracia representativa está muito bem representada nas redes sociais. É uma camada de doentes psiquiátricos e psicopatas e com opinião limitada. Só que tudo gente fraca. É que os psicopatas verdadeiros, esses ao menos, enfim, ainda têm alguma destreza física. Esta mal comida, não posso dizer o que penso, não. Poder posso, mas não me quero chatear, começo logo a ficar irritado. O controle dos impulsos em relação a esta gente, para mim, é zerinho. A mulher virou as costas ao Sr. Presidente da República. Não me agarre no pescoço. Bem, eu estava a tocar nela, a dizer, desculpe, eu estou a falar consigo, não me vire as costas. Se fosse comigo, ele estava a ser simpático porque ela estava-lhe a virar as costas. E ele estava a agarrá-la. Aliás, eu faço isso muito quando me viram as costas. Aliás, disse isso ao meu amigo lá, o Homem do Cão, quando me virou as costas lá no embalo, que eu me disse logo, viras-me as costas, viravas uma renovecinha. Virar as costas a uma pessoa é uma coisa muito ofensiva quando estou a falar com os senhores. Claro que estas doidas, claro que estes psicopatas, claro que estes invejas mórbidas, claro que estes filhos de uma grande égua, é o que a gente tem, não é? Isto são as redes sociais, isto é o povo que vota, isto é o povo que vota. Nossa Senhora, tinham que levar cá um Salazar com uma pinta. Eu não sou nada salazarista, mas lá nisso o Salazar tinha razão. O português tem que ser sempre com o pau atrás das costas. O Salazar falava disso. A citar o Truman. O Truman também dizia isso, tem que ser sempre com o pau atrás das costas, o povo.
Salazar tinha essa expressão, o povo, com o pau atrás das costas. É um povo que não se vê nem se deixa governar. Esta mente capta, à frente dos jornalistas, vira as costas do Sr. Presidente da República, diz, não me agarro no pescoço, ele estava a falar com ela, né? Ela estava aí a virar as costas e diz, não, o Sr. Presidente não fala comigo, fala com os jornalistas. Que grande da vaca, não posso dizer o que me vai na alma, mas acho que está para perceber, não é? Vejam bem, o Presidente da República ter a hombridade de, com uma cidadã anónima, uma porcaria de uma sopeira mal comida, e esclarecer as questões. E esta mulher fala com o mais alto magistrado da nação, um pessoa catedrático, o Presidente da República, o chefe supremo das Forças Armadas, com um desprezo tal, como se estivesse a falar lá com o cão vadio que está lá em casa. Provavelmente andar a comê-la. Não sei se estão a ver onde é que nós já chegamos. Isto começou nos anos 90, verdadeiramente. Isto começou nos anos 90. Começou com o Clinton no poder, começou com o Guterres em Portugal no poder, começou com o Jorge Simpson a ser libertado e os irmãos Menendez a ser condenados. Começou com a punição do homem heterossexual branco, rico, cristão, como diz o Miguel Milhão. Quando eu dei a entrevista ao Miguel Milhão, ele disse, eu sou o pior de todos. Pois é, homem heterossexual, branco, cristão e rico, como o Miguel Milhão. Rita Mandias falou do Miguel Milhão. Sim, que também está no mesmo contexto, por causa das questões do aborto e das mulheres, dos direitos das mulheres em relação ao aborto, porque o Miguel Milhão, como a gente sabe, é milionário e está nesse contexto, a financiar dinâmicas várias, inclusive o famoso anúncio da televisão. Um grande abraço para si, Miguel. Mas pronto, se nós discordamos deles, somos todos uns fachos, somos todos umas bestas e viram-nos as costas em plena televisão. E agora estava a mandar uma fotografia para os meus confrados, o Conatos começou-se logo a rir, em que mandaram até foi um dos rapazes, está em França, um abraço para si, caro amigo, mandou-me uma fotografia, porque por acaso as fotografias, fico bem nas fotografias, já me mandaram um fardado de Almirante, não sei que nada da Presidência da República. Então esse pessoal faz essas coisas, tem umas artes ingênuas, e depois puseram-me agora também numa fotografia a debater com o pessoal da Politiquice, o Miguel Morgado e o Carlos Guimarães Pinto, o homem da IEL, num programa de televisão que parece que é a Cristina do Chega que vai debater, e eles substituíram a Cristina por mim, Cristina Rodrigues, para o debate, não é? Eu com um fatinho preto e tal, com uma gravata preta, por acaso com um bom aspecto. Eu realmente, se estivesse nos debates políticos ou nos debates televisivos, realmente eu ia-lhes ao pescoço sempre, porque o Churchill tem razão de que a política é quase tão enxerente como a guerra, mas é mais perigosa, porque na guerra só se morre uma vez e na política os seus são mortos várias vezes, voltamos sempre ao mesmo. E é isto que eu tenho a dizer hoje. Vou já para a matéria, para o meu brinquedo novo e para a tese de doutoramento em Direito Penal e para o Código Penal, porque estou muito satisfeito com o novo governo, como disse no vídeo anterior. A professora Melissa Amaral é ministra, mais uma confrade minha. Quantos confrados meus é que eu tenho no poder? Professores, colegas e amigos. Gonçalo Almeida Ribeiro, vice-presidente do Tribunal Constitucional, juiz conselheiro, colega e amigo. José João Brandes, presidente do Tribunal Constitucional, também juiz conselheiro, professor, e de certa forma amigo também, porque fiz amizade com ele. Maria Amaral, professora, claro, ministra da Administração Interna, professora, minha amiga, não é bem amiga, nunca nos tratámos assim tão informalmente, não é? Quer dizer, é uma simpatia de pessoa, mas fiz uma amizade académica com a senhora professora, porque ela gostou muito de mim e eu gostei muito da senhora professora, ministra.
Nas televisões, o Portas, como é sabido, eu sempre fui próximo do Portas. O professor Freitas Mal já faleceu, infelizmente. O professor Maldia já faleceu. O professor Pedro já faleceu. O professor Grossen já faleceu. O professor Michel Renault ainda está vivo, graças a Deus, mas já jubilou de catedrático. E a professora Isabel Renault também. O professor Figueiredo Dias já jubilou, mas ainda está vivo, graças a Deus. O professor Pito Albuquerque é o craque número 1 no processo penal e no direito penal e no direito constitucional e nos direitos fundamentais e por aí adiante. Não vai para a política, ele não quer, não é? E se bem que ele é próximo do PSD, segundo julgo saber. O professor Costa Andrade foi presidente do Tribunal Constitucional, também juiz conselheiro, meu confrade, aquele que uma vez na conferência me perguntou: ó, Sr. Doutor, quando é que se licenciou? Ele sentou-se ao meu lado numa conferência em Coimbra, quando eu fui lá ver o Alexi, com o seu conselheiro Sozibito, que me convidou para ir ver o Alexi, que é um grande teórico da argumentação jurídica, nos dias 2, alemão, e estávamos os dois a tomar um pequeno almoço no mesmo hotel que eu, e estávamos os três lá a tomar um pequeno almoço, eles a falar em alemão, e eu a perceber tudo, mas o meu alemão é muito Sprechen Sie Deutsch, wie geht's Ihnen bis morgen? E então, falado é mau, mas escrito e lido é bom, mas falado. Os meus sotaques são complicados porque eu falo 5 idiomas, cruzo, e depois aprendi a falar inglês com o meu pai, que tinha aquele sotaque russo, está tudo estragado. E então, como eu estava a dizer, o professor Costa Andrade estava sentado ao meu lado lá na conferência e não me reconheceu, não é? Porque obviamente não me conhecia de lá nenhum, eu é que o conhecia, já o estudava há 20 anos, não é? Sr. Doutor, quando é que se licenciou? Eu disse-lhe o ano e depois eu disse: mas o seu professor não foi o meu professor, nós conhecemos aqui das lides. E ele: ainda bem que disse isso, Sr. Doutor, eu pensava que estava a ficar velho. Costa Andrade é uma figura, também já jubilou, mas foi presidente do Tribunal Constitucional e juiz conselheiro, como é evidente. Ou seja, tem aí umas, como eu estava a pedir ao Zé Luís, sabe o nome do procurador, isto e aquilo outro. Ele disse: não, professor, mas o professor com os seus contactos é capaz de saber isso melhor do que eu. Pois eu nas redes sociais já nem morto que tento desvelar qualquer tipo de coisa mais confidencial, seja clínica ou jurídica, seja sigilo deontológico, seja segredo de Estado, como é nos serviços secretos, seja segredo de justiça, como é típico dos casos jurídicos. Não, isto aqui é uma camada de víboras, por isso nem pensar nisso. O que se pode fazer é ir falando e com muitos cuidados, muitos cuidados, que as pessoas aqui estão só, única e simplesmente focadas em fazer-vos muito mal. As redes sociais é a política no seu pior que no tempo do Maquiavel, porque ali pelo menos era às claras. Mas onde eu queria chegar é que nem a Inquisição era tão má, aliás, nem a Inquisição, porque sabia-se quem eram os cardeais, mas enfim. Onde eu quero chegar é que, aqui também se sabe, né? Só que vai-se pouco a pouco à coisa. O milho vai-se pouco a pouco dando aos pombos, não é? Os pombos lá piam. Mas onde eu queria chegar é que, sim, eu sou um homem do sistema, sou um homem completamente do establishment, sempre fui, Ministério Público, militares e outras coisas afins, e tenho muitas dificuldades de ver uma tonta a falar assim com o Presidente da República. É essa talvez a minha maior agrura ou discordância com o Chega, de ser contra o sistema. E como eu estava a dizer há pouco, os anos 90 foi quando isto começou tudo, em que há um senhor negro, que é claramente um assassino, que é absolvido, para acalmar as hostes em termos de dinâmicas étnicas nos Estados Unidos. Depois o que aconteceu ao Rodney King, que realmente foi espancado quase até à morte e os polícias foram absolvidos. O O.J. Simpson foi absolvido depois de matar a mulher e o outro rapaz de forma bárbara. Toda a gente percebia, havia prova abundante que o homem era culpado, mas foi ilibado do ponto de vista jurídico penal. Depois pagou com os costados, deu com os costados na cela mais tarde por outras razões, mas o que é facto é que foi libertado. Os irmãos Menendez, que eram, já vos falei disso noutro vídeo, que eram ricos meninos de Beverly Hills que mataram os pais, infelizmente. O primeiro julgamento foi anulado, porque foi um beco sem saída, um deadlock, como se diz no direito norte-americano.
anglófona em geral, em que o júri ficou empatado, homens e mulheres ficaram completamente empatados, os homens todos queriam a condenação dos rapazes, as mulheres não queriam. Ou seja, o típico dos dias de hoje, não é? O feminino a pensar de uma maneira, o masculino a pensar de outra maneira. Sempre foi assim, mas pronto. E então, o primeiro julgamento dos Menendez foi declarado mistrial, ou seja, foi anulado, e depois o novo julgamento foi no mesmo ano que o O.J. Simpson foi libertado. E então, obviamente que, como devem calcular, quando os Menendez são condenados, no segundo julgamento, não no primeiro, o juiz, que era o mesmo juiz, que tinha sido também o juiz do caso Rodney King, como eu vos disse no outro vídeo, não admitiu quase prova nenhuma que favorecesse os rapazes, inclusive lá o Oziel, como é que ele se chamava? O Dr. Aziel, que era psicólogo e psicanalista dos rapazes, que denunciou o homicídio às autoridades, mas depois perdeu a licença porque, obviamente, a coisa deu muito para o torto com os cassetes, gravou as sessões, uma confusão primeira apanha, e chegou ao Supremo Tribunal da Califórnia, então deu mesmo para o torto, ou seja, a confidencialidade, tanto no registro clínico como no registro jurídico, se identifica as pessoas. Uma coisa é falar em abstrato dos casos, que isso toda a gente faz, como é evidente, e é lícito. Outra coisa é falar em concreto, fulano tal fez isto, fulano tal fez aquilo outro. Enfim, deu uma barracada de todo tamanho. E depois os rapazes tinham outros clínicos que os acompanharam e, de certa forma, também desvelaram a verdade dos factos, que efetivamente foi... Eu concordo com... Bem, a primeira procuradora é uma estúpida de todo tamanho, também por isso é que correu mal, é mesmo aquelas mal comidas, muito incompetente, e as advogadas de defesa muito boas, dos rapazes, e no segundo julgamento a coisa foi claramente feita para condenar os rapazes sem apelo nem agravo. O julgamento foi muito mal estruturado, na minha perspectiva, do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias dos rapazes, apesar que eram assassinos, não há dúvida nenhuma, mas o que aconteceu foi que eles foram completamente coartados nos seus direitos, liberdades e garantias. Já faz lembrar a extrema-direita com as dinâmicas do Código Penal japonês, que os rapazes não lhes foi dado qualquer tipo de garantia processual, ou seja, tudo o que tinha sido produzido em termos de prova no primeiro julgamento a favor deles não foi nada dado no segundo julgamento, ou seja, o júri foi dado a hipótese de os condenar à morte ou de não condenar a crime nenhum. Obviamente que condenar por homicídio qualificado, melhor dizendo, ou não condenar a crime nenhum, enquanto no primeiro julgamento foi dada a hipótese. O juiz disse isso ao júri, que poderia ser homicídio qualificado, homicídio por negligência, homicídio privilegiado e até a legítima defesa, que nos Estados Unidos tem uma terminologia diferente, terminologia que nós não usamos aqui, mas a legítima defesa tem várias modalidades. Nos Estados Unidos é um bocado complicado, não vos vou aqui referir porque senão ficam a dormir, mas os rapazes tinham medo de serem mortos pelo próprio pai, que ao que parece era uma besta, e abusava sexualmente dos rapazes, dos dois. E ao que parece foi essa a razão que o rapaz mais novo queria ir para a faculdade longe de casa, para deixar de ser abusado pelo pai, que ao que parece havia mesmo violação sexual pura, penetração pura, era mesmo uma besta ao pai. O José Menendez, cubano de nascimento, mas muito rico, ligado a Hollywood, claro, por isso é que estava ali em Beverly Hills, e o juiz, nada disso foi contemplado. Ou seja, foi um juiz procurador, cá para nós. E então eles foram condenados por homicídio qualificado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E ainda hoje estão presos. A pena foi justa? Não foi. O juiz fez um péssimo trabalho, a procuradora no primeiro julgamento fez um péssimo trabalho, os advogados estiveram bem, os peritos mais ou menos, os psiquiatras melhor, o psicólogo tal que denunciou o caso, Nossa Senhora de Fátima, não sei onde é que o homem estudou, apesar de ter formação psicanalítica, parece que
fundiu um bocado os fusíveis. Mas foi ele que realmente denunciou o caso às autoridades, com a dinâmica de prova produzida em tribunal. Mas as cassetes de gravação, só no final do primeiro julgamento é que a Procuradoria teve acesso à coisa. Uma confusão de todo tamanho. Tribunal de Júri é uma bizarrice jurídica, não gosto nada daquilo, mas no segundo julgamento os homens foram condenados, enquanto no mesmo ano o O.J. Simpson foi libertado. E a coisa começou aí. O que eu quero dizer é que nos anos 90 tivemos uma grande alteração dos costumes, em que o homem heterossexual branco, o académico, o rico, o cristão começou a ser atacado massivamente nos Estados Unidos primeiramente, e depois foi efeito dominó para o resto do mundo, o famoso movimento woke. Dir-me-ão, o que é que quer dizer com essa conversa toda? Nada, só estou a dizer que os senhores quando dão voz a gente doida, os senhores quando dão voz a bandidos, os senhores quando dão voz às redes sociais, os senhores quando dão voz a pessoas que não têm o mínimo de educação nem formação intelectual, temos um caos. Dir-me-ão, os imigrantes, sim, eu vejo as redes sociais continuamente a bater na tecla dos imigrantes. Então, há muitos canais no YouTube, os presidentes da Câmara em Inglaterra, em Londres, em Inglaterra, nomeadamente de Londres, Oxford, isto, aquilo, outro, são todos muçulmanos. Ei, como é que é possível? Inglaterra, França, isto, aquilo, outro, a ferro e fogo, agora lá com o futebol, tudo à batatada. Quem é que andou à batatada? Os imigrantes, não são os franceses, são os imigrantes muçulmanos principalmente. Os presidentes da Câmara de Inglaterra, muçulmanos. Em Portugal, Martim Muniz, muçulmanos. E por aí adiante. Ou seja, há um ataque avassalador das redes sociais em relação aos coitados dos imigrantes, especialmente muçulmanos, o famoso Indostão. Acho que foi semana passada que o Sr. Primeiro-Ministro singapuriano Lourenço Wong estava a falar com um jornalista americano, e o jornalista americano perguntou: Sr. Primeiro-Ministro, qual é a lição de multiculturalismo para dar aos Estados Unidos? Ele disse: bem, não tenho a posição de ensinar os Estados Unidos a fazer o que é que seja. Nós aqui em Singapura, as pessoas de diferentes culturas têm direito a exercer a sua cultura legitimamente, e é assim que a coisa funciona aqui. A Singapura acolhe muitas culturas, mas quem mandam são eles. O cidadão singapuriano tem privilégios que os outros não têm, como por exemplo a cidadania. Agora, as pessoas têm que perceber que ou a União Europeia é multicultural ou não é. Se os senhores estão sempre com a mesma conversa a atacar os imigrantes quando é os políticos que os deixam entrar, não são os homens coitados que vêm atrás só oposto, que são os culpados, e depois vêm-me com a história da prisão perpétua de gente que mata e esfola, são os senhores vêm do Afeganistão, de um registro psicótico, é que estavam à espera. É evidente, não é? Ou seja, a questão que se coloca é que a partir dos anos 90, Clinton na América e Guterres em Portugal, e muitos outros pelo mundo fora nestes famosos anos 90, só quero dar o exemplo de onde a coisa começou, que foi nos Estados Unidos, e onde a coisa se desdobrou para o nosso registro, que é o português, Guterres. Ou seja, quando o socialismo começou em Portugal e quando o movimento woke começou no mundo inteiro, nomeadamente pelos Estados Unidos, pela mão dos Estados Unidos, a coisa deu muito para o torto, porque o mundo inverteu os seus valores, nomeadamente em relação às dinâmicas clássicas do que é o patriarcado, do heteropatriarcado, e foi aí que foi uma irrupção imensa do Black Lives Matter, do movimento Me Too, do registro LGBT e do feminismo a partir desses anos. Já havia ali uma evolução, houve várias fases do feminismo, houve várias fases dos direitos civis dos negros, houve várias fases de várias coisas, não é? Mas a partir dos anos 90 é que isto, implodiu por completo e pronto. É isto que temos. Vamos para a matéria. Eu
tenho muitas resistências a reconhecer que a direita securitária possa resolver isto tudo. Acho que os senhores aí são um bocado engenhos, mas reconheço que a direita securitária, por isso é que o André Ventura subiu tanto na dinâmica política. É a única que está a identificar as verdadeiras ansiedades do povo. Mas o povo, como é estúpido, o povo é imediatista, o povo os partidos populistas fazem o que o povo quer. De certa forma têm que fazer, porque é assim que é democracia. Por isso é que eu não sou democrata por aí além, não é? Quer dizer, eu prefiro uma democracia à Singapura. Quem manda somos nós. Agora quem manda é o povo. A Singapura não manda o povo, manda a elite que rodeia a família Lee Kuan Yew. Acabou. Mas enfim, o ano 95 foi catastrófico. Daesh inicia o poder, Clinton no poder, e hoje sempre sendo libertado e os irmãos Menendez condenados no segundo julgamento. O ano 95 para mim foi o ano dos horríveis para a direita. Temos 30 anos disto, desde que os irmãos Menendez foram condenados, o O.J. Simpson foi libertado, foi aí que a ditadura das minorias tomou conta. Esse é o movimento-chave, por assim dizer. O professor Mitai Ribeiro fala, por exemplo, da questão do fim do racismo com o fim do apartheid na África do Sul, quando Mandela chegou ao poder, concordo, e o fim do privilégio do homem heterossexual branco, o fim do privilégio do patriarcado, foi em 95, quando um negro foi libertado por homicídio e 2 rapazes brancos, barbaramente tratados pelos pais. A mãe sabia que eles eram violados, literalmente pelo pai, e o pai era uma besta, nada foi feito e os homens acabaram por perder a cabeça e mataram os pais. Foram condenados, tinham que ser condenados a alguma coisa, mas aí, por exemplo, perpétua em liberdade condicional é para nem 8 nem 80, não é? Por isso foi esse ano 95, 30 anos de heteropatriarcado defunto, em que o O.J. Simpson e os irmãos Menendez foram um exemplo clarinho de que the tables have turned, ou seja, a coisa inverteu por completo. Em Portugal foi o ano que o Guterres foi eleito. Muito amigo de Clinton, por acaso. Foi o Clinton que colocou o Guterres nas Nações Unidas e estou a ficar sem bateria. Pô, é bateria, o que é que seja. Vou ler um bocadinho da tese e depois vamos pôr um bocadinho para o Código Penal. Uma coisinha de nada, não é? Estávamos na... onde é que nós estávamos? Já vos tinha lido aqui, porque depois repito-me e tal. Maria João Antunes, o Código Penal alemão, português, o monismo e o dualismo. Ora, tínhamos ficado na nota muito grande, foi aquilo que eu tinha ficado e há bocado livros mais. A nota muito grande do professor Eduardo Correia. Vou ler só um bocadinho. Segundo Eduardo Correia, esta é a minha tese doutoramento em direito penal, como sabem, segundo Eduardo Correia, esta consequência da agravação da pena não será por inválida nos casos em que a maior perigosidade do imputável diminuído não decorre da omissão do dever de preparar a sua personalidade, ou seja, não obstante todos os esforços levados a cabo para fazer face à tendência que o arrasta para o crime, o agente não conseguiu dominar a anomalia psíquica. Como os irmãos Menendez foram violados pelo pai 20 anos, literalmente, com registros muito gráficos. Os dois, a mãe sabia, nada fez. Houve um dia que o mais novo queria ir para a faculdade fora para sair da alçada do pai. O pai disse que se ele saísse de casa, ele matava e ia buscar a faca a ameaçá-lo. Mas foram condenados a prisão perpétua sem liberdade condicional. Enquanto que o O.J. Simpson, com a luva, com vestígios de sangue no carro, isto, aquilo e aquilo outro, e nunca mais acabava em termos de indícios probatórios de ilícito criminal gravíssimo, foi libado por causa da cor da pele. O O.J. Simpson foi libado por causa da cor da pele, os Menendez foram condenados porque eram branquinhos, não, Menendez é o apelido, mas eles eram branquinhos. Foram condenados pela cor da pele, foram condenados por serem ricos e foram condenados por ser o heteropatriarcado.
Foi ali, no ano 95, que tudo mudou. Tinha eu 20 anos. Enfim, e eu lembro-me perfeitamente os meus valores aos 20 anos. Eu agora vejo os meus 20 anos e fico maluco. Disse, pô, mas o que é esta gente aqui? Ou seja, não conseguiu dominar a anomalia psíquica, não conseguiu conservar a sua capacidade de valoração e de determinação, sendo impelido para o ilícito. O que aconteceu aos rapazes, coitados? Epá, que os rapazes tinham que ir para a cadeia muitos anos, ou para um hospital psiquiátrico. Eu seria favorável que fossem imputáveis diminuídos. Artigo 20, número 2 do Código Penal. Sim. Com a analogia do registro norte-americano. Eu seria favorável que eles tivessem uns anos largos num hospital psiquiátrico para se curarem das maldades que o pai lhes fez. Acho criminoso o que fizeram aos rapazes. E acho criminoso absolverem o O.J. Simpson. Que toda a gente sabia, toda a gente sabe que é culpado. Aliás, ele confessou a um produtor musical mais tarde, se ela tivesse sido sem a faca e não estava viva. Toda a gente sabia, não é? Evidente. Mas enfim, os procuradores espalharam só comprido e os advogados de defesa eram brilhantes e a Cor da Pele, depois do caso do Rodney King, tinha que ser equiparada, não é? E isto é a justiça. Às vezes não se faz. Neste caso, o autor considera que não estaremos no âmbito da imputabilidade diminuída, mas antes no campo do artigo 20, número 2 do CP. Diz o professor Eduardo Correia, com a colaboração de Figueiredo Dias, Direito Criminal, volume 1, 1968, 1996, página 359 e seguintes. A aporia mencionada é aqui claramente ilustrada. Com efeito, a aporia do professor Figueiredo Dias ou é imputável ou é inimputável. Eu concordo. Ou é uma medida de segurança ou é uma pena privativa de liberdade. As duas ao mesmo tempo, como o Código Penal alemão e espanhol defendem, no cruzamento do artigo 20 e 21, no cruzamento do artigo 20 e 21 no cruzamento dos parágrafos 20 e 21 do Código Penal alemão e nos cruzamentos do artigo 8º e... não me falha, qual é o Código Penal espanhol? O artigo 8º e 9º do Código Penal espanhol, artigo 9º, número 1, se não me falha a memória, e artigo 8º do Código Penal espanhol, em que defendem as medidas de segurança e penas privativas de liberdade concomitantemente. Por isso, para concluir, a aporia mencionada é aqui claramente ilustrada, com efeito, as implicações e a gravidade de considerar inimputáveis como imputáveis foram amplamente debatidas nas sessões da Comissão Revisora do Código Penal do projeto do professor Eduardo Correia. Como eu já vos disse aqui muitas vezes, citamos a título de exemplo as declarações do Dr. Guardado Lopes, grande advogado, na 8ª sessão, defendendo que a coerência dos princípios impõe que a inimputável diminuir, sendo ainda imputável, se não possa passar um atestado de inimputabilidade, referindo-se ao artigo 20, número 2 do atual Código Penal, mas que no projeto estava tipificado no artigo 18. Atas do CP, Código Penal, Eduardo Correia, atas das sessões da Comissão Revisora do Código Penal, parte geral, volume 1, 24 de janeiro de 64, página 154. Ficamos aqui, vou ler um bocadinho nada. Estou a ficar sem bateria, está a pescar. Vou ler um bocadinho nada do Código Penal do professor Pedro Albuquerque. E tínhamos ficado na violência doméstica, exatamente, tínhamos ficado na violência doméstica, tínhamos ficado na execução das penas e medidas privativas de liberdade, exatamente, e agora, para concluir, a lei número 60 de 2013, de 23 de agosto, que procede à 30ª alteração do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei número 482, de 23 de setembro, à 4ª alteração à lei número 5 de 2002, de 11 de janeiro, e à primeira alteração às leis 101 de 2001, de 25 de agosto, e 45 de 2011, de 24 de junho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2011-36, União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e está a pescar, vai acabar, e que substitui a decisão 4 de 2002, 629,
já é do Conselho. Estou a ficar sem bateria.